A paz do Senhor a todos os irmãos e a todas as irmãs. Sejam todos bem-vindos aqui na Escola de Teólogos. Quem vos saúda é o presbítero Paulo mais uma vez, para a glória de Deus. Nós estamos aqui muito felizes, porque o Senhor tem cuidado de nós e estamos trabalhando muito para ter conteúdo sólido para vocês. Quero dizer para vocês que hoje nós vamos fazer uma live de continuação sobre a temática de exegese bíblica. Deixa eu chamar o nosso querido irmão. Glória sim. Glória a Deus. Quem for chegando aí, vai curtindo a live, vai comentando. Meu querido José Márcio, paz do Senhor. Pai do Senhor, meus irmãos amados aqui do canal Escola de Teólogos, bem como também nosso querido amigo, irmão Paulo César. Que a graça do Senhor esteja com todos nós e que Efésios 1 e 3 se faça presente nas nossas vidas todos os dias, que diz que bendita e Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, né? E esse Deus é o que nós servimos e iremos falar sobre esse Deus maravilhoso e sobre sua palavra. Glória a Deus. Meu querido, apresente também o seu canal, fica à vontade. Se o irmão quiser que siga aí nas redes sociais, fica à vontade também. Meus irmãos, basicamente, meu nome é José Márcio, né? Eu já quero me apresentar para vocês. Sou professor de teologia em 2 faculdades, por enquanto, e estou fazendo uma pós-graduação aí em gestão e docência do ensino superior. E também, amados irmãos, tem um projeto aí de começar uma faculdade secular, né, de história. Mas vocês podem me encontrar no Instagram, professor José Márcio, no YouTube também, professor José Márcio, tá bom? Glória a Deus. Irmãos, siga lá o nosso professor José Márcio. O professor José Márcio é uma benção e com certeza lá tem conteúdo edificante para a sua edificação, tá bom? Eu quero aqui já chamar também o nosso querido irmão, homem de Deus, professor Marcos, que já está conosco aqui. Glória a Deus. Deixa eu chamar o reverendo aqui. Pai do Senhor, meus irmãos. Estão me escutando? Pai do Senhor, homem de Deus. Sim. Tá bom? O áudio? Perfeito. Glória a Deus. Glória a Deus. Satisfação. Seja bem-vindo mais uma vez. Seja bem-vindo mais uma vez. Já se apresente para os irmãos aí que não conhecem o senhor. Acho meio difícil não conhecer, mas se apresente aí e fala um pouquinho do seu canal. Amém. Eu acho que vocês me conhecem mais do que o presbítero Paulo César, né? Sempre estou aqui contribuindo um pouquinho quando tenho tempo, mas é isso aí. Eu sou o professor Marcos, né? Sou cristão, evangélico, assembleiano, pentecostal, e tem um canal chamado Vamos Ver, que vocês devem já conhecer, com certeza. Se você não conhece, se inscrevam nesse canal, onde a gente compartilha um pouquinho da palavra do Senhor e tenta, de alguma forma, fazer com que as pessoas se estimulem a conhecer um pouco a palavra, a entender e ter coragem de tirar o vício do celular e realmente meditar, né? Sentar na cadeira, pegar um caderno, a Bíblia, sobretudo, e estudar junto. Então, a objetividade do canal é esse: estimular as pessoas que gostam de ler a palavra e se aprofundar e defender, sobretudo, suas doutrinas basilares do cristianismo. Glória a Deus. Seja bem-vindo, meu querido. E graças a Deus que voltou energia aí na sua casa, né? Que bom do irmão estar cooperando conosco aqui. Graças a Deus. Irmãos, quem não assistiu a primeira aula sobre a exegese bíblica, no caso aí o professor José Márcio não deu para cooperar conosco, mas eu e o professor Marcos fizemos a primeira etapa, agora nós estamos dando continuidade, e mesmo assim não vamos esgotar esse assunto de forma alguma, mas trazer mais aqui perguntas e respostas para os irmãos sair daqui edificados. Deixa eu só ver o negócio aqui. Já quero que o professor Marcos mesmo já comece aqui, porque as primeiras perguntas é para ele. E eu quero professor Marcos, do canal Vamos Ver,
os irmãos se inscrevam lá. A primeira pergunta que nós elaboramos aqui para o senhor, meu querido, é quais os materiais que podemos usar para uma boa exegese? Amém, meu amado. Ótima pergunta. E com certeza quem já assistiu o primeiro vídeo vai entender esse segundo vídeo, porque é a complementação, né? E jamais iremos esgotar uma temática como essa ou como esta. Exegese bíblica é muito amplo e seria muito reducionismo da nossa parte achar que nós poderíamos esgotar, como você mesmo falou. E essa pergunta se faz necessário quando a gente tem um conhecimento prévio dos idiomas da Bíblia, seja do grego, hebraico ou aramaico. Quem gosta mais do Antigo Testamento, ele vai se dedicar mais ao hebraico e ao aramaico, porque a Bíblia tem poucas porções em aramaico, né? Daniel e alguns outros capítulos de outros livros, e a sua maioria, né, 90% é hebraico. Então, quando se vai fazer uma exegese bíblica do hebraico, você tem que ter conhecimento de hebraico, já que você vai tentar extrair o real significado daquela passagem, né, se utilizando do termo, da expressão ou de um conjunto de palavras ali que vão, de alguma forma, manifestar a sua ideia do contexto histórico. E quem vai estudar realmente o grego vai meditar profundamente no Novo Testamento, que foi escrito em grego, desde Mateus a Apocalipse. Então, se eu vou estudar um idioma, a primeira coisa que eu tenho que ter, sem dúvida, é um léxico, né? Um léxico, seja em grego ou em hebraico. Então, as ferramentas ou os materiais basilares para se fazer qualquer exegese bíblica do Antigo ao Novo Testamento, você se faz necessário ter um dicionário. Um dicionário, seja em domínio semântico, também tem alguns. Eu tenho alguns dicionários aqui, pode ser chave bíblica também, na área de exegese. Que mais? Eu já falei sobre o léxico, primeiro, o dicionário em si, né? E em domínio semântico, que é a palavra, onde ela é aplicada, ou como se fosse uma concordância bíblica, mais ou menos. Essa palavra, quais são as suas ocorrências? E quando a pessoa tem conhecimento já do idioma, eu já ia dizer, tem uma gramática, seja do grego ou do hebraico. Se eu estou estudando o Novo Testamento, eu tenho que ir gramáticas do hebraico e ter conhecimento. Saber fazer uma análise morfológica, saber fazer uma análise sintática, fazer uma análise contextual. Aí, além de ter o dicionário, eu vou ter que ter comentários bíblicos que vão explorar os aspectos linguísticos, históricos e teológicos. Eu não tenho conhecimento de grego, eu não tenho conhecimento de hebraico. Aí como é que eu vou fazer uma exegese dessa? Você não vai conseguir fazer uma exegese bíblica profunda como se numa faculdade, seja fora do Brasil ou do Brasil. Fora do Brasil, as pessoas de fato fazem uma exegese bíblica. Aqui no Brasil, poucas faculdades fazem isso. Professores realmente gabaritados, que têm o domínio do idioma, que vai fazer milimetricamente ali, né, por cada perícope do texto, analisando, e você passa um mês todinho no versículo. E aí? Aí as pessoas pensam que, bora fazer uma exegese bíblica aqui. Não é assim que caminha, não. Tem gente que passa 10 anos da vida dele, 20 anos, analisando um capítulo. Só para você ver a complexidade que existe, entende? Então, eu não tenho domínio completo. Então, quer conhecer o texto? Quer conhecer o contexto? Aí você vai ter que ter comentários bíblicos. Você não vai pegar a Bíblia agora e vai dizer, eu acho, eu penso. Não funciona assim. Então, uma análise de comentários voltados. Cada comentário tem sua perspectiva. Tem comentários que vão extrair a ideia dos aspectos linguísticos, outros históricos, outros teológicos. E é importante a gente ter uma ferramenta fundamental que é livros que falam sobre o pano de fundo histórico, cultural, né, da época de Cristo. Porque uma coisa é você pegar uma palavra e tentar encaixar ela em um tempo que não pertence a ela. Por exemplo, eu vou citar só uma palavrazinha assim para não ser muito metódico ou muito burocrático. Ou teórico, né? O termo certo eu não vou ser teórico, eu vou ser prático. Você pega a palavra hipócrita. E você vê hoje, hipócrita no nosso contexto, é um cara que os políticos prometem, mas não cumprem. Hipócrita.
Quem fala que ama o próximo e não ama, hipócrita. Uma pessoa que diz que ora, que lê a palavra, mas não faz isso, ele é um hipócrita. Só que no contexto do primeiro século, o que era usado até antes de Cristo, a palavra hipócrita ela tinha outra denotação, certo? Ou conotação, que é o quê? Um ator. Todo mundo gostava de ser chamado hipócrita. Porque o hipócrita era aquela pessoa que era quase que um gênio, era um ator. Então, hoje, nos dias de hoje, nós já temos atores aí que estão memorizando um texto e, seja em novela, seja em filme, ali são atores, não é verdade. Então, se ele está fazendo um papel que realmente não é verdade, ele é um hipócrita. Só que no contexto atual, é um ator. E ator é ator. E hipócrita é outra coisa diferente. Veja a evolução semântica. Semântica, quando eu falo semântica, né, eu sou professor de português, acho normal, mas quem não sabe, semântica é a ideia do sentido, do significado de um termo ao longo do tempo. Às vezes tem palavras que há séculos atrás era uma coisa, depois passou a outra e terminou sendo outra coisa totalmente diferente. Eu usei o termo hipócrita, que é um termo mais conhecido para as pessoas. Então, é importante a gente ter um bom dicionário para estudar o contexto histórico, ferramentas de análise textual, como concordância bíblica, gramática de forma geral, leituras acadêmicas relevantes, até interlineares para fazer uma comparação do seu estudo bíblico, que hoje a gente tem uma infinidade de materiais, já tudo prontinho, não precisa fazer exegese alguma, já está lá, já está traduzido. Sociedade Bíblica Brasileira, o interlinear, você olha ali, eita, que interessante, já está traduzido. Então, você vai se querer se adentrar para conhecer. Agora, para fazer uma análise exegética, mesmo propriamente dito, é mais para a questão de você publicar um livro ou uma análise que você fez de uma passagem bíblica, que percebeu algo interessante e que não sei o que, a ocorrência de tal termo ocorre em determinados momentos, quando ele vai para outro contexto, ele muda o seu sentido, eita, que interessante aqui e tal. Pronto, aí nesse sentido sim, porque exegese mesmo não há necessidade de você pregar numa igreja, jamais, nunca. Porque o pessoal fica, o que é isso? Não, a igreja é homilética, é você saber minimizar um termo complexo e colocar ele para a comunidade entender. Você não vai chegar a dizer assim, meus irmãos, vamos olhar aqui nessa perícope, porque a gente fazendo uma análise detida do texto, vamos extrair uma exegese muito importante para que a gente não venha ocorrer uma hermenêutica fora de contexto e os outros olhando assim, falou bonito, mas não teve eficiência. Não é se amostrar, não é mostrar que o cara conhece de terminologias teológicas para os outros dizer assim, esse cara é inteligente. Não, inteligência se mostra de outra forma. Como para eu concluir aqui, me lembro agora de um médico que ele falava a linguagem do povão. E um rapaz olhou para ele e disse assim, o senhor fala tão errado aqui com a gente. Aí ele disse, vocês entendem? Ele disse, sim. É porque eu uso a minha linguagem aqui para falar com vocês assim, porque toda comunidade é carente. Eu não posso falar termos científicos. Eu não posso chegar aqui e dizer assim, você toma ácido ascórbico com zinco? E a pessoa, hã? O que é isso? Ah, desculpa, é vitamina C. Para que isso tudo? Então, a gente tem que reduzir termos, jargões técnicos, e porque a gente está pregando a palavra de Deus, a gente não precisa mostrar nada. Amém? Meu querido, tem muita gente que vai ficar bravo com o argumento que o senhor falou aí agora, com as questões que o senhor falou aí, porque, infelizmente, nós estamos observando ao contrário, né? Tem pessoas que conhecem, talvez um pouquinho, nem conhecem muito, mas você vê elas mais falando o idioma aí, o original aí, supostamente, do que o próprio português, para tentar impressionar as pessoas. E eu conheci um pastor há muitos anos atrás, e ele estudou teologia, né? Ele fez o bacharel em teologia, só que a maioria das pessoas, inclusive eu, que fui membro da igreja, duvidava disso, por tamanha simplicidade que ele tinha nas palavras. Ele falava para a gente, igual o senhor falou agora no exemplo, ele falava para todo mundo entender de forma muito clara, mas quando foi, por exemplo, eu era adolescente, quando ele foi falar, por exemplo, ensinar para a gente sobre trindade, eu não tinha aquela visão, eu era criança para adolescente, uma fase assim, de uns 13, 14 anos, e eu falei, trindade, eu briguei muito com ele, falando, não existe trindade.
e aí ele foi lá dentro da Bíblia, de forma teológica mesmo, mostrando, aí trouxe, vamos dizer assim, aquela escama caiu dos meus olhos. E a gente vê, outra coisa que me surpreendeu, ainda falando dele sobre isso aí, quando eu entrei na sala no escritório dele de pastoral, aquele monte de certificado, eu falei, como que pode? Como que pode esse homem ter esse monte de certificado, sendo que a mensagem dele é linda, mas é bem simples. Isso aí já pega muita gente aí, né, irmãos? A gente, de fato, tem que ser simples. Esses dias mesmo, o próprio Espírito Santo estava me esclarecendo muitas coisas, e aí, professor Marcos e demais irmãos, eu estava observando, será que os pregadores hoje estão preocupados com pessoas que têm vícios, pessoas simples que entram na igreja pela primeira vez? Será que está preocupado com isso? Ou quer falar somente para pessoas acadêmicas, intelectuais, etc.? Porque dentro da igreja vai entrar vários tipos de pessoas. Esses vão ser rejeitados? Nós temos que usar só um idioma para esses que já estão libertos? Então, devemos ter muito cuidado contra isso. Professor José Márcio, o senhor mesmo, nós conversando no WhatsApp, o irmão trouxe, falou assim, não, presidente Paulo, eu quero falar um pouco sobre Isaías 53. E é interessante o irmão trazer um pouquinho, dentro da exegese bíblica, sobre esse capítulo, até porque muitos judeus, né, ignoram a profecia messiânica. E aí, agora está contigo, eu vou trazer um tempinho maior para o irmão, para trazer esse esclarecimento aí, talvez de uns 10, 15 minutos aí, um esclarecimento superficial, mas só para a gente ter um gosto de estudar um pouquinho mais sobre exegese. Fique à vontade, meu querido. A internet dele constantemente é muito ruim, e para tratar desse assunto aí tem que ter uma internet boa, porque é um assunto bem pesado. Vamos ver se ele consegue resolver, e na próxima, vamos ver se ele consegue voltar, né? Ó, tem um irmão que mandou algo aqui, deixa eu ver se a gente já tratou, se não, já está contigo. A paz do Senhor, amados, gostaria de saber sobre quais materiais usar para uma exegese simples e contextual para pregação ou ensino. Costumo usar comentários bíblicos e a Bíblia, palavra-chave. Fica à vontade de comentar, meu querido. Muito bom. Eu tenho essa Bíblia, ela é muito boa. Ela eu acredito que seja a melhor Bíblia para você não precisar pegar um léxico grego ou hebraico e lá já contém tudo. Então, vai ter a palavrazinha, vai ter a referência dela no Strong, você vai lá e tem lá, bem organizadinho. Então, o termo, sua aplicação, bem de forma simples, bem objetiva. Então, essa Bíblia já é o caminho, você já está com um caminho bem avançado já, entende? Então, você com essa Bíblia aí, você pegando, estudando sobre homilética, porque para pregar, você não vai precisar saber de exegese hermenêutica. Exegese hermenêutica, ela vai tratar de outros assuntos, porque nós temos já Bíblias já suficientes, necessárias para extrair, seja de forma funcional, equivalência dinâmica, ou a fusão desses dois tipos de tipos de traduções da palavra, porque tem termos que é traduzido literalmente, e tem termo que é traduzido o que ele significa no meu idioma, do que ele representa. Então, existem esses dois tipos de tradução, pelo menos esses dois tipos. Existe um terceiro e um quarto, que é a fusão, mas isso a gente deixa para outro momento, se for perguntado. Então, o material mais objetivo que você tem que ter essa Bíblia já é muito boa. Segundo, você pegar livros de homilética, porque a arte de pregar é pela homilética, então você vai começar a extrair. Agora, se você quer livros para explicar o texto, para fazer uma aplicação, né, para explicar, eu recomendo 2 tipos de comentários. Ou comentários separados, ou comentários já fundidos em 1, 2 ou 3 ou 5 volumes. Mas os que são mais simplesinhos, no sentido assim, de comentários separados, é da cultura cristã. Eu acho que, deixa eu ver aqui. Esse aqui, ó. Série Cultura Bíblica. São comentários objetivos, muito bons, ó.
certo? O que me falta é tempo, na verdade, para ler. Ou você tem uma biblioteca gigante como essa e não ter tempo, aí fica complicado. A Bíblia, livros de homilética e uma série de comentários como esse, ou também tem uma de Hernande Dias Lopes. Ele é muito, são comentários voltados a pastores, a pregadores, a pessoas que são professores de escola bíblica, para explicar ali o texto, o contexto, tá certo? Então, eles são bem objetivos, são bem claros. Então, qualquer pessoa que pegar ali vai conseguir achar várias reflexões que o pastor Hernando Dias Lopes, ele faz umas reflexões bem legais, pega muitos livros e coloca lá, né, as referências dele, certo? Tem muita coisa que ele fala ali que não é dele, é de outros livros, outros comentários que ele coloca. E lá no fim das referências bibliográficas, ele coloca bem organizadinho. Pronto, começar aí Daniel tal. Então, você precisaria só disso aí. E detalhe, não seria uma exegese, não seria uma simples, não, seria avançado. Por quê? Você vai entender o texto por meio de comentários, você vai entender o contexto por meio de informações adicionais, você vai entender terminologias do hebraico ou do grego, que é essa Bíblia, vai dar um arcabouço bem importante e profundo, e, sobretudo, você com livros de homilética, porque é importante a gente saber como pregar uma palavra. Né? A gente pega um texto, pode ser de forma temática, pode ser de forma sintética, expositiva. Tem várias formas de você pregar um texto. Você vai pegar e vai ver como você se adequa em cada um. O que a mensagem fluir melhor, esse é o tipo de gênero que você possa aplicar na sua forma de pregar a palavra, de ensinar a palavra, certo? Glória a Deus. E aí tem uma pergunta aqui meio difícil aqui para os senhores, mas aí vai dar tudo certo. Olha, ouvi falar também como a melhor que temos hoje, no caso a Bíblia, palavra-chave, né? Francisco dizendo tipo formal ou dinâmica, na fala do professor Marcos. E a pergunta é essa aqui, ó, do nosso querido pastor Gessival, se não me engano, do canal Bíblia Decodificada. Ele diz assim, ó, o que acham do método hebraico de interpretação Pardes? Eu acho que é isso. Acróstico que forma o acrônimo Peshat, literal, remes, intuitivo, draste, investigativo e só de mistério. Se vocês souberem, respondam. Eu não entendi nada. É porque são métodos de interpretação judaica, né? Eu não curto. Eu não curto esse tipo de interpretação, sabe? Eu uso o tradicional, funcional, acadêmico até hoje. Essa questão de midrash, a questão de Hakalah, coisas misteriosas. Tem outro que eu tenho um pavor, tem uma que é de mistérios. Sumiu agora da minha cabeça. Que bom que sumiu. Então aí tem umas coisas estranhas, sabe? Os outros fazem gematria judaica. São umas coisas assim, número, é como se fosse uma numerologia, uma questão mística. Tem interpretações místicas também, da Cabala, né? Cabala. E eu não curto nenhuma delas. Eu não curto, eu não gosto, sabe? E aí, em relação ao que o irmão perguntou, ali, talvez caia em alguma pergunta que você vai falar sobre as traduções bíblicas, que eu acho que ele falou sobre dinâmica ou formal. Na verdade, é interessante, olha, muita gente fica dizendo assim, eita, a NVI é a melhor, a King James é a melhor, a João Ferreira de Almeida é a melhor, não sei o quê. A gente não pode determinar uma tradução melhor. Todas elas são fiéis ao seu propósito. Então, todas elas são importantes. As pessoas ficam preocupadas, eita, qual é a melhor, não sei o que e tal. Será que é melhor essa aqui? Todas elas são importantes. Sabe por quê? Porque um idioma, ele pode ser entendido de duas formas. Ele pode ser entendido como ele se apresenta, literalmente, né, de forma denotativa, ou ele pode ser entendido de uma forma mais contextual, trazendo para os dias de hoje. Certo? Por exemplo, parece que foi Paulo que falou assim, que amava a Deus do fundo das suas entranhas. Entranhas, no grego, significa tripa. Então, o que acontece? Eu trabalho, eu já lecionei, já expliquei online cursos assim sobre exegese hermenêutica.
Veja só. E eu explicava o seguinte: o que é fiel? Traduzir o que significa ou traduzir o que quer dizer? São duas perguntas que eu não vejo ninguém fazer. Estou fazendo aqui porque a temática é pertinente. Traduza. O termo lá é tripas. A mentalidade do Oriente e do Ocidente são diferentes. A nossa cultura diz que é o coração. Eu te amo do fundo do meu coração. Então, coração é a sede dos sentimentos. Só que a gente sabe que o nosso coração bobeia sangue. Coração não tem nada a ver. Se você for para Israel e dizer alguma coisa sobre o coração, eles não vão entender. Não vai ter esse sentido denotativo, como a gente tem. Existe o sentido conotativo, que não é conforme o que o dicionário registrou. Então, o que seria original? Traduzir o que o escritor disse, literalmente, a palavrazinha, amar a Deus do fundo das minhas tripas, ou no nosso idioma representa o quê? Eu amo a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, eu amo a Deus do fundo do meu coração. Será que você entenderia, presbítero Paulo César, alguém dizer assim, eu te amo do fundo das minhas tripas? Tu ia achar estranho. Então, isso aí não seria realmente original. Então, nós temos duas realidades. O tradutor, ele vai traduzir conforme o texto original está dizendo ali. Nem sempre o original vai ser melhor. Ele tem que ser retraduzido, ou fazer uma retradução, ou talvez traduzi-lo conforme o meu idioma. O que é que meu idioma está dizendo aqui? É aqui. Então, pronto. Então, aí já vai ser funcional ou dinâmico. Né? A dinâmica vai trazer, tem expressões que vai ser traduzida a palavra ou o pensamento daquela palavra. O que ela representa para mim no meu contexto. Então você tem que ter dois tipos de Bíblia. Não existe assim, você acha que é a funcional, a dinâmica, qual a melhor? Não existe qual a melhor. Existem as duas. As duas representam o original. Se o original é só um, então você tem que saber grego, hebraico ou aramaico. Não sabe? Pega o interlinear. Mas mesmo assim, o interlinear ele não vai traduzir o que o termo quer dizer no meu idioma. Então, isso é problemático. Então, eu vejo muita gente aí arrochando nó. Eu quero saber a exegese desse aqui, a morfologia desse termo. Cuidado, porque às vezes você está traduzindo, está lendo o que o original quer dizer. Ou melhor, o que o original diz, mas não o que ele quer dizer. Verdade. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer aqui, presbítero Paulo. Sim. O que o texto, o que a palavra diz, literalmente é tal palavra. Mas o que essa palavra quer dizer no meu idioma, no idioma receptor, porque quem vai trabalhar com exegese sabe o que eu estou falando aqui, que existe o idioma fonte e o idioma receptor. O idioma fonte é o que eu vou pegar ele. Aí quando eu vou transmitir ele para aquele outro idioma, é chamado de receptor, ele vai receber. Quando ele vai receber essa tradução, o tradutor ele vai dizer, eu posso colocar essa palavra aqui, literalmente o que ela diz, né? Literalmente, ou o que ela quer dizer no meu idioma. Então o tradutor ele vai ficar nesse desafio. Ele bota um lado ou outro. Então existem esses dois tipos de traduções: a tradução formal, a tradução dinâmica, onde eu posso fazer também uma fusão. Tem Bíblias que já tem isso já, algumas Bíblias, né? Que é a fusão das duas. E tem até paráfrase, né? Enfim. Amém. Agora eu acho que vai, hein? Tá me ouvindo? José Márcio, sem muitas delongas, meu querido. Então, já emenda aí, respondendo a pergunta. Traz para nós um pouquinho aí das curiosidades, da profundeza do Salmo, do Isaías 53, até mesmo para os irmãos se aprofundar aí um pouco nos originais. Muito bem. Meus irmãos, eu sou estudante do Novo Testamento, né? Estudioso do Novo Testamento. Minha área de trabalho é exegese do Novo Testamento, hermenêutica do Novo Testamento específico. Mas, a título de informação, eu quis trazer essa pauta aqui de Isaías capítulo 53. Porque a dúvida é, será se os judeus estão certos em fazer uma exegese do texto e dizer que ali o Israel, né, Israel de Deus, que está ali naquele momento sendo representado como servo sofredor,
Ou será se os cristãos estão certos em colocar ali como Jesus que morreu na cruz do Calvário para nos dar vida e ele se fez aquele servo sofredor? Deus abençoe, irmão Ferreirinha, meu professor amado, uma bênção de Deus. Meus amados, então vamos lá. A princípio, eu quero dizer para os irmãos que um dos primeiros princípios da exegese que a gente aprende é que a Bíblia, a priori, ela não foi escrita para nós, tá certo? Então, a Bíblia não foi escrita para você a princípio. O autor, ao escrever, tem um destinatário. E para nós fazermos nossa interpretação do texto bíblico, nós precisamos saber quem é o destinatário, em que tempo ele viveu, e em que tempo o autor do texto escreveu aquilo. Dizendo isso, então, nós percebemos que os judeus estão corretos em afirmar que, naquele momento ali, o servo sofredor representa Israel, tá certo? Representa Israel, a princípio. Mas, quando nós estudamos a teologia bíblica do Antigo Testamento e do Novo Testamento, nós vamos aprender que Jesus, ele é o verdadeiro Israel. Jesus veio para representar Israel, Jesus veio para substituir Israel. Ou seja, segundo essa exegese que eu estou fazendo aqui nesse momento, essa interpretação que eu estou fazendo nesse momento, nós podemos dizer que Isaías 53, o servo sofredor, tanto é Israel, porque a princípio representava Israel como sofrendo, como uma pessoa, né, apresenta ele como um servo, como uma pessoa sofredora, que sofreu, que iria passar por um momento de dificuldade, seria o cativeiro babilônico, mas que Deus restauraria Israel através da sua graça. E nós vamos ver isso a partir de Isaías capítulo 39, 40, a restauração futura que Israel iria receber de Deus, tá certo? Então, nós aprendemos nessa interpretação que o servo sofredor tanto é Israel, mas também para nós representa Jesus, porque Jesus é o verdadeiro Israel de Deus. Ele representa, ele substitui Israel. Só para os irmãos entenderem que em uma interpretação bíblica, a gente pode ter diversos parâmetros. Os judeus interpretando de uma forma, os cristãos interpretando de outra, mas eu estou trazendo aqui uma nova interpretação, dizendo que tanto é um como o outro. Bem rápido para nós trabalharmos essa questão de Isaías capítulo 53, tá bom? E a gente pode entrar em outras questões. Então, irmãos, eu queria observar aqui, na continuação do estudo, professor Marcos. Professor Marcos, tem uma observação muito interessante, que uma coisa... Os irmãos estão me ouvindo, né? Tá. Uma coisa, professor Marcos, é igual o irmão já disse, né? Nós não temos, principalmente nós pregadores hoje, não temos que ficar tão preocupados, talvez ansiosos, por não saber fazer uma exegese bíblica, até porque no nosso tempo, se tratando do século XXI, temos várias traduções da Bíblia, até com significados um pouquinho mais amplos do que outros, para a gente entender melhor. Então, em suma, nós não precisamos ficar tão preocupados assim, até porque cada um tem um dom específico, né? Mas eu queria ver com o senhor, com o irmão, o senhor é um sinal de respeito com o nosso querido irmão, a respeito de pessoas que, por mais que, um exemplo, tem um exegeta hoje, ele pode ter uma tradução, uma interpretação, além do que já está escrito hoje, do que já está trabalhado hoje, a ponto, eu estou dizendo isso porque eu li um livro agora recente, e é de um doutor em teologia, de outro país, só que eles traduziram para o português, e ele começa a acrescentar muita coisa que minha vida toda, como leitor da palavra de Deus, e como pregador do evangelho, da palavra de Deus, eu nunca vi. Então, tem esse perigo de acrescentar, um exemplo, existe uma escritora muito famosa, hoje que ela acrescenta até personagens. Qual que é o perigo disso? Deixa eu ver se eu entendi. Esse tipo de pessoas possam traduzir ao ponto de acrescentar termos e expressões que não existem nas traduções convencionais, não é isso? Do que já está escrito hoje, tem como ainda aumentar? Eles têm como acrescentar para melhorar
o texto, o contexto. Não que exista ali a palavra. Talvez a Entendi. palavra ali, ele quis dar colocar algumas palavrazinhas, um conjunto de palavras e expressões para deixar mais claro ali. Só que às vezes distancia um pouco. Então eles não vão se conformar apenas com o que é literal. Porque, se eu não estiver enganado, foi o Decodificando a Bíblia, né? Falou aí, não sei se foi Abacuque 3:19, que o Senhor é a minha força. Só que aí eu acho que questionou a questão do chifre, se é formal, funcional, qual a tradução que tem essa aí. Só que aí, se eu não estiver enganado, eu posso até pesquisar depois, não sei se é isso que ele quis dizer, o chifre era sinal, no Antigo Testamento, na cultura judaica, de força. Então, o Senhor, meu chifre, ficaria legal? Seria uma tradução boa? Literalmente, traduzir literalmente? Não. Então, a gente tem que ter cuidado. Eu conheço até mestres, doutores, dizendo assim, eu vou pelo tipo de tradução que traduz literalmente palavra por palavra. Tenha cuidado. Porque traduzir palavra por palavra não é traduzir o pensamento dali. O que é que aquele termo quer dizer para o meu idioma? Isso sim. Então, por isso que eu não banalizo. E também eu não vou dar o troféu para a tradução A, B ou C, D. A melhor tradução. Não existe a melhor tradução. Quando eu vejo algumas pessoas dizendo assim, a melhor tradução é tal coisa, eu fico calado, porque quem sou eu? Quem sou eu? Mas eu tenho um pouquinho de experiência nessa área e eu digo, eu simplesmente assim, coitado, lamento, porque é de um reducionismo tão grande, parabenizar uma tradução em detrimento das outras, isso é um erro. Eu digo que todas as traduções são úteis aos seus propósitos, mas nem todas poderão capturar ou captar todos os detalhes e nuances presentes nos originais, seja no hebraico, no grego, entendeu? Algumas traduções são mais formais, tentando manter o quê? A estrutura das línguas originais, grego, hebraico, aramaico, enquanto outras vão se ater a ideia da dinâmica, né? Que isso já está até ultrapassado esses termos, né? Tradução dinâmica, visando o quê? A compreensão moderna. O que é que esse termo hoje representa para mim? Eu creio que Abacuque 3:19, creio que seja esse versículo, eu posso até depois olhar aqui se é 3:19, não sei aqui, acho que seja 3:19, depois vocês procuram. O Senhor é a minha força. Aí eu vou traduzir literalmente, o Senhor é o meu chifre. Aí você diz, quem é que traduziu certo? Eu vejo que ele traduziu certo no sentido terminológico, mas não no sentido semântico. Terminológico no termo ali. A palavra ali representa chifre. Mas o que é que representa chifre na cultura oriental? Força. A força. Então o Senhor não é o meu chifre, o Senhor é a minha força. É o que me dá força. Aí para mim faz mais sentido. Faz mais sentido traduzir assim do que as tripas. Eu te amo do fundo das minhas tripas. Oxe. Então a gente tem que ter muito cuidado. Exegese não é brincadeira. E a gente tem que saber os dois lados da moeda. E pode sim. Inclusive. Pode falar. Eu estava falando. Não, pode falar. Inclusive, pode continuar, Marcos, o seu raciocínio. Não, eu só ia dizer o seguinte, que às vezes a pessoa quer melhorar, acaba piorando. Então eu já me conformo piorando, com as coisas que né? eu tenho. Piorando. Não, eu botava em colchete alguma coisa, uma nota explicativa e tal, porque às vezes tem gente que é muito prolixo. Eu sou extremamente prolixo, mas quando eu vou fazer algum trabalho, alguma coisa, eu tento ser o mais objetivo possível. Por isso que eu sou agoniado, eu sou sistemático, aí eu tento fazer o objetivo. É assim, assim. Eu poderia falar 1 milhão de coisas para falar só uma coisa. Eu prefiro falar só uma coisa ao invés de falar 1 milhão de coisas. Entende? Amém. Professor José Márcio. Professor José Márcio, deixa eu te falar uma coisa. Fala, meu vaso. Amém. Fala, meu vaso. Glória a Deus. Só para os irmãos aí que estão estudando conosco aí, entender, quando temos várias traduções da Bíblia, né? E tem vários até títulos em Bíblias, o que é que acontece aí? Vamos dizer assim, os tradutores estão usando exegese diferente ou está apenas acrescentando comentários diferentes, por exemplo, Bíblia
King James, Bíblia Reformada e por aí vai. Bíblia Pentecostal. O que está acontecendo ali dentro? Tá com os tradutores está levando para o lado da exegese ou apenas colocando um comentário diferente ali de rodapé? Fica à vontade. Meus irmãos, as diferenças nas traduções vai depender do texto grego que os tradutores vão adotar. Porque a gente não tem somente um texto grego do Novo Testamento. Nós temos milhares de cópias, 5.900 cópias para o Novo Testamento, e existe a metodologia que nós iremos utilizar para fazer uma tradução da Bíblia. Por exemplo, os teólogos, nós três nos reunimos e dizemos assim, olha, nós concordamos que os textos mais antigos são os melhores. O texto crítico, ele é o melhor. Então, nós iremos utilizar uma gama de manuscritos, né? 3, 4 manuscritos e alguns mais, para fazer a nossa tradução. Se nós disséssemos assim, não, nós concordamos que o texto bizantino ele é melhor, nós teríamos uma gama de manuscritos maiores para fazer uma tradução. Então, qual tipo de texto nós iremos utilizar na tradução? Por isso que há diferentes traduções da Bíblia. Por exemplo, no Novo Testamento, nós temos a Ara, que ela utiliza o texto crítico. Nós temos a Arque, né, que é aquela corrigida, que utiliza já o texto majoritário, né? É o majoritário, irmão Marcos? NAA utiliza o texto crítico, a King James utiliza o texto Receptus. Então, é exatamente por conta disso que há diferenças de traduções. Porém, acrescentando a minha resposta, quando nós vamos fazer uma tradução bíblica, nós estamos interpretando. Quando alguém traduz a Bíblia, ele está automaticamente interpretando, ele está dando um sentido que ele acha que é o correto. Mas quem pode dizer que aquele sentido é o verdadeiro? Entende? Por isso que há diferenças de traduções da Bíblia Sagrada. O que é que nós devemos fazer como teólogos, estudantes? Nós temos que ter a maioria, ou algumas diferentes traduções, uma tradução que ela leva em consideração o texto crítico, uma tradução que leva em consideração o bizantino, outra que leva o texto majoritário, entendeu? Para a gente ter uma gama de traduções com diferentes sentidos do texto utilizado. E uma outra coisa importante é, se você tiver acesso aos originais, melhor ainda. Você pode pegar o interlinear, que traz uma tradução literal, traz o texto grego, e traz também o texto hebraico, no caso, para o Antigo Testamento, e ainda traz uma ou duas traduções. Normalmente traz uma NAA, uma ARC, ou uma NTLH. Ela sempre traz essas diversas traduções. Então, você pode ter diversas traduções, isso é importante, ou você pode adquirir aí um terminar que vai ter 2, 3 traduções diferentes. Amém. Glória a Deus. Tá vendo aí, irmãos? Só estudo maravilhoso. Eu fico muito feliz de estar no meio desses homens de Deus. Professor Marcos, existe, na sua visão, alguma Bíblia que se aproxima mais com as cópias dos originais? Qual a sua visão sobre isso? Qual a Bíblia que o irmão mais gosta nesse sentido? Ok. Como eu falei, toda Bíblia você está em mãos seguras. Toda Bíblia que você tiver está em mãos seguras. De que você tem uma tradução ali que vai lhe dar o sentido do original. Se aproximando muito ou pouco, você vai ter. Agora, contemplar uma tradução, uma única tradução, como a melhor de todas, levando em consideração, seja os escritos mais antigos, ou os mais recentes, ou outra gama, isso é outra história. Porque, como eu falei nesse instante, existem alguns princípios basilares, básicos, como já foi falado por o irmão José Márcio aí, separar. Existe a fusão de 2, a fusão de 3 elementos de tradução. Talvez você não esteja entendendo, mas eu vou sintetizar. Existe uma famosa equivalência formal.
que é traduzir o que de fato está ali no texto. O que é que o texto está dizendo? Está dizendo isso. Pronto. Então, eu estou traduzindo a palavra. Eu não estou trazendo o significado do pensamento dessa palavra para o meu momento, para o contexto atual. Então, quais são as Bíblias aqui no Brasil, fora do Brasil, que elas são por equivalência formal? Você vai pegar essa Bíblia, vai ser traduzido literalmente a palavrazinha ali, conforme o original. Aí nós temos a Almeida Corrigida Fiel. Se você pegar a Almeida Corrigida Fiel, a famosa ACF, ela é formal. Nós temos a Almeida Revista Corrigida, que é a RARC, e também temos a King James Fiel. Então, essas que eu falei aqui, elas são por equivalência formal. Então, você pode ficar tranquilo que você vai estar ali com um texto que ele vai traduzir praticamente 90% de todo o termo que representa no original. Você vai ter dificuldade. É normal a gente ter dificuldade, a gente vai olhar ali, como aquele de Apocalipse, que era assim, eis que presto venho. Aí você olha a palavra presto, ela já se tornou arcaica no nosso português atual. Porque eis que presto venho, até que eu acho mais bonito, né? Mais legal. Eis que presto venho. Ou seja, eis que a qualquer momento venho. Então, o tradutor, se ele quiser dizer o que o texto original está dizendo, vai estar lá, eis que presto venho. Na nossa mente, presto vem de prestar. Não tem nada a ver com um conceito semântico. Só que aí, para nós, que queremos uma tradução dinâmica, eu gosto dos dois. A equivalência dinâmica, ela vai... o que é dinâmico? O idioma é dinâmico, como disse Soucy. No meu curso de linguística, pós-graduação em linguística, eu aprendi que o idioma ele é vivo. Então, é dinâmico. Então, a equivalência dinâmica, quais são as Bíblias hoje que são conhecidas e reconhecidas como equivalência dinâmica? A NVI, que é a nova versão internacional. A Bíblia de Jerusalém, ela é dinâmica, se eu não estiver enganado. Tem a Bíblia do Peregrino, que é dinâmica. Até a NHTL é dinâmica. A nova tradução da linguagem de hoje, né? A gente conhece como NTHL, que é a nova tradução da linguagem de hoje. NTLH. NTLH, exatamente. Aí o que acontece? Existe só essas duas? Não. Os desavisados pensam que só tem esses dois tipos, mas existe uma terceira, que é chamada de equivalência, fusão da equivalência dinâmica e funcional. Que seria o quê? Um equilíbrio entre a equivalência formal e dinâmica, as duas. E quais são essas traduções? Estou lendo aqui o que Cícero Rodrigues está mandando, mas a minha câmera é ali, então eu tenho que me concentrar aqui. Então, o que acontece? Existe a fusão. Se eu falei que existe uma que é formal e existe outra que é dinâmica, eu uso as duas. Eu não vou usar uma mais do que a outra, eu tenho que usar as duas. Eu acho que para quem não tem conhecimento dos originais e quisesse fazer uma exegese, o que é que eu recomendo para todo mundo? E você vai extrair uma exegese boa. É você pegar uma Bíblia formal, eu fazia isso. Eu pegava uma Bíblia de tradução formal, que eu nem sabia o que era isso antigamente, pegava uma dinâmica, botava do outro lado, e pegava uma paráfrase. E pegava outra lá que eu achava bem interessante. Quando eu lia de 3, 4 Bíblias, praticamente eu entendia o que o conceito original estava dizendo. Sério, sério, sério. Tô falando, pode fazer esse teste. Pegue 3 tipos de Bíblia e você vai conseguir entender o original, o termo original. Mesmo que você não tenha conhecimento de hebraico ou de grego. Você vai conseguir entender, você vai dizer, eita, e quais são essa terceira alternativa? Se existe formal, Bíblias com tradução por equivalência formal, e também Bíblias com tradução por equivalência dinâmica, e todas as duas são originais, viu? O que é original? Todas as duas. Porque nós estamos traduzindo um idioma. Um idioma, o português tem a palavra saudade, eu já falei isso no vídeo anterior. Saudade não tem em inglês. Essa palavra em inglês fica miss, I miss you, que não traduz literalmente, não tem essa palavra. Então, uma palavra para aproximar a semântica dessa palavra é miss. Miss, M-I-S-S. Miss é sentir saudade, mas não é saudade ainda, é sentir falta. Eu senti falta. Eita, eu senti falta de alguma coisa. Esqueci, perdi. Então não traduz. Então a gente tem que ter cuidado com bater palmas para uma formal e ironizar uma dinâmica. Ou bater palmas para uma dinâmica e desfavorecer uma formal. Eu conheço, infelizmente, pessoas que fazem isso. Aí a minha vontade é dizer assim, ô doutor, me diga uma coisa. Onde é que você aprendeu isso? Porque nenhum livro fala sobre isso. E que eu trabalho com tradução.
né? Eu sou professor de inglês, sou professor de outros idiomas. Então, quando eu vou fazer, eu me deparo com isso aí, tem até uma frase do meu professor que fez o seu curso de latim em Roma, né? Eu cursei latim, grego, português com ele, na faculdade, presencial. O cara era um monstro, 70 e poucos anos já tinha, aí ele teve que se aposentar. Ele fez em Roma, presbítero Paulo César. E ele dizia o seguinte, ó, toda tradução é uma traição do próprio idioma. E eu morria de rir com ele, não gostava disso, mas é uma realidade. O idioma é o idioma. Agora, se você quiser entender o idioma, você tem que entender essa pluralidade, certo? Dinâmica, formal, e também tem a fusão das duas, que é Almeida Revista e Atualizada. Se você pegar uma Almeida Revista Atualizada, você não vai precisar nem das outras duas que eu falei aqui anteriormente, os dois tipos. Porque ela vai conseguir aqui e acolá botar uma coisa que é literal e uma coisa que representa no meu idioma. Só tem essa tradução? Não. Tem a tradução Almeida século XXI, ela é o equilíbrio das duas, dinâmica e formal. A Almeida, edição contemporânea também. A Bíblia Teb, que eu tenho uma aqui, que é a tradução ecumênica da Bíblia, ela tem a fusão dos dois tipos. Então, se você tem esses três tipos de Bíblias, você está em mãos seguras. Se você só tem um, você também está, meu querido, minha querida, que fica preocupado. Eita, o original, tem que ser o original. Cuidado, que o original muitas vezes não quer dizer muita coisa, não. O original, nem sempre, eu garanto isso a você, sem medo algum aqui, de refutação alguma, de mestre ou doutor. Não tenho medo de dizer isso, que eu tenho segurança no que eu estou falando. Não estou falando de forma machismo aqui, não. Se você for traduzir literalmente como está, você pode correr um perigo gigante. Um perigo gigante. Por isso que tem que ter equilíbrio. Você tem que ter uma análise. Poderia citar aqui inúmeros versículos que poderia causar um problema gravíssimo se eu fosse traduzir literalmente como está ali. Literalmente. Na mesma ordem, no mesmo sistema. Por isso que se faz necessário ter nossas traduções para o nosso idioma. O meu idioma é o quê? Português. Se o meu idioma é português, então eu vou procurar uma tradução de língua portuguesa. E existe um quarto tipo, gente, tem, que é uma paráfrase. Você sabe o que é uma paráfrase? A paráfrase, como eu sou professor de português, né? É a Bíblia viva. A Bíblia, a mensagem. Essas duas são paráfrase. Tem muita gente que pensa que é a nova tradução da linguagem de hoje, mas não é. A paráfrase é a Bíblia viva e a Bíblia, a mensagem. A paráfrase, para você, amigo ouvinte, leigo, que não sabe o que significa, consiste na reescrita de um texto, mas mantendo uma espécie de tradução dentro da própria língua. Paráfrase é um recurso de interpretação textual que consiste na reformulação de um texto, vai reformular ele, trocando aqui e acolá as palavras e expressões originais, mas mantendo a ideia central da informação. Isso é paráfrase. A Bíblia viva e a Bíblia, a mensagem, são o exemplo prático desse quarto tipo de Bíblia. Então, acho que você vai estar em mãos abençoadas se pegar qualquer uma delas. Mas sabendo, você fala português, então você tem que entender no seu idioma. Porque você tenta entender a mentalidade greco-romana, grega, ou do hebraico ali, como chifre, como eu falei aqui, ou qualquer outro termo, ou como logos de João, e tentar trazer ele para o seu português, vai ser um perigo. Por isso que eu gosto das traduções. Todas elas são importantes. Então, presbítero Paulo César, não existe a melhor tradução. Não existe. Todas elas são importantes. Meus irmãos, o professor Marcos e o professor José Márcio, eu estou impressionado com tanta gente participando. Muitos comentários, eu vou fazer questão de ler eles rapidinho, e é muito bom para agregar até a gente que estamos aqui, talvez ensinando para aprender também. Maravilhoso isso aí. Só peço para os irmãos, que tem muita gente chegando aí, estou vendo muita gente, curtir a live. Estou vendo que tem só 6 curtidas e muito mais gente assistindo. Por favor, curta para que o YouTube recomende. Nós sabemos que é muito difícil conteúdos como esse ser recomendado. Mas se você curtir e comentar, vai ser para a glória de Deus. Nosso irmão Cícero Rodrigues Ferreira diz assim, ó, os escritores tinham seus públicos-alvos que não era nós a priori. Por isso, nosso irmão Francisco, ele traz um comentário interessante que diz, cada tradução é para um propósito. A NTLH, quando foi lançada, choveu de críticas, mas depois que foram entender o propósito dela, era para evangelizar um povo.
no caso específico, não para ser mais uma tradução no mercado. Ele ainda reitera, algumas são perigosas. Por exemplo, Bíblia, viu, gente, como que é bom? Comentários aí, para ajudar a gente. Bíblia textual Gênesis. Bíblia textual Gênesis. No caso, Gênesis 1:14. Diz assim, haja maldições. Já na ACF, Gênesis 1:14 diz, haja luminares. Pros mais novos na fé, eu particularmente indico a RC ou a ACF. Cícero Rodrigues também comenta, toda tradução, com toda certeza, passou pelo crivo da crítica textual. Em outras palavras, o texto foi reconstruído ao nível dos autógrafos. Glória a Deus. Que comentário bonito, né? Nosso irmão, amigo, escritor Adriano Paulo, ele diz, examinai as escrituras, porque cuidais dela até a vida eterna. Jesus, todos devem ter o máximo de cuidado e seriedade, sinceridade para com os escritos sagrados. Um pouco aqui e um pouco ali. Oi, irmão Paulo. Oi. O Cícero, que está comentando, foi meu professor de exegese, viu, no seminário. Que honra, hein? Que honra. Seja bem-vindo. Glória a Deus. Ele continua a dizer, as traduções não são infalíveis, mas o que foi traduzido é inerrante no seu cumprimento. Muito bom. Ele ainda continua a dizer, todos os textos bíblicos saíram dos autógrafos. Por isso, ela, original também, pois saíram do que é original. E aí o nosso irmão Francisco diz... Opa, fala comigo. Deixa eu só explicar essa questão aqui para os irmãos, com licença. Irmão Marcos vai concordar comigo, com certeza. Por que uma tradução é importante? Porque nós podemos ler uma tradução. Jesus Cristo, quando ele está ali no início do seu ministério, e ele vai ao templo, em Nazaré, né, no caso da sinagoga, pega um rolo de Isaías e lê o que estava escrito, Isaías 60. O Espírito do Senhor Jeová estava sobre mim e tal. Aquele texto que Jesus leu, pelo estudo da teologia do Novo Testamento e do texto grego, nós entendemos que Jesus estava lendo uma cópia em grego, tá certo? Uma cópia em grego. O texto originalmente escrito por Isaías foi escrito em hebraico. Porém, Jesus leu uma cópia em grego, isso qualifica a cópia também, entendeu? Ou seja, uma tradução, ela é qualificada porque Jesus mesmo leu uma tradução quando estava aqui na Terra. Ele não foi caçar o original. Onde está o original para poder ler? Ele pegou uma tradução, uma cópia, e leu e disse, esta palavra aqui é a palavra de Deus e está se cumprindo nesse momento aqui na minha vida. Glória a Deus. Amém. Meus queridos, a gente já vai ter que encerrar já a live. A gente vai ter que encerrar a live. Eu quero que o professor Marcos traz aí as suas considerações finais. Se tiver mais alguma coisa para falar, fique à vontade. Deus abençoe a todos. Pode falar, meu querido. Amém. Um abraço ao professor Rony, que estava aí, grande homem de Deus, bem gabaritado para tal temática também. Deus abençoe você. Diante de tudo, eu digo a vocês, todos vocês estão com Bíblias, todas as Bíblias que temos hoje em dia nos dá condições de entender a palavra do Senhor, umas mais no seu sentido funcional, dinâmico, fraseológico, não importa, você está em mãos seguras. Agora, aqueles que querem, de alguma forma, banir as traduções porque nós não temos os originais, como se nós não tivéssemos, de fato, os autógrafos. Nós não temos, é claro, né? Mas nós temos umas cópias que foram fiéis do início. Isso não significa dizer que não temos dificuldades linguísticas, que temos muitas traduções que temos ali, aqui, acolá. Isso é normal, porque existem variantes. Então, se nós temos mais de 5.900 manuscritos, todos eles atestam o que temos em mão. Segundo os maiores especialistas do mundo, do Novo Testamento, seja nas 200 mil variantes, a Bíblia está com 98 a 99% certinho. Só temos 1% de dificuldades linguísticas de Gênesis e Apocalipse. Olha só, de Gênesis e Apocalipse, 1%. E esse 1% não afeta nenhum por cento
as doutrinas basilares do cristianismo. Então você pode ficar tranquilo, porque tem gente que possa dizer assim, eita, deve ter um erro aqui, um problema aqui e tal, isso vai comprometer a minha fé. Não, 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 porque 99%, até o próprio Bart chegou a essa conclusão, e tantos outros, os caras críticos da Bíblia falaram isso aí. Aí eles querem colocar talvez um teor de dúvida na cabeça das pessoas. Mas não, a gente está com a palavra de Deus e cada vez que tem, quanto mais manuscrito tiver, melhor para a gente. Tem gente que pensa assim, mas tem muitos manuscritos, que bom, porque a Ilíade de Platão e todos os textos do Antigo Testamento, não, na cultura oriental, filosófica, pré-socrática, tem gente que só tem uma cópia, 2 cópias, 9 cópias, enquanto a gente tem o maior recorde do mundo, 5.900 textos do Novo Testamento, para testar aquilo que era milimétrico. Porque para quem não sabe de Bíblia ou não tem entendimento, existia um nomezinho, não sei se era estequiometria, não, é um nomezinho parecido com esse aqui. Eu falei até num vídeo meu de explicação. O copista, o amanuense ali, ele pegava de um lado a outro, como se fosse calculando, letra por letra, linha por linha, até chegar no final. Quanto é que dá isso aqui? Aí isso aqui dá R$30. Beleza, aí ele ia do início ao fim, com o maior cuidado. E quando ele errava, ele passava em cima para mostrar, eu errei aqui, mas eu vou dar continuidade. Então, ou seja, não era fazer de qualquer forma assim. Não, ele ia do início ao fim. Ó, tem um original aqui em tuas mãos. Tu tira a cópia para mim inteiro. Não tinha a prensa de Gutenberg é do século 13, 14 por diante. Então não tinha máquina de xerox lá, crente. Entende? Então eles faziam milimétrico. Eita, essa palavra aqui, tal, tal, tal. Aí às vezes até simplificava. Tipo, João correu atrás de Jesus, o procurando. Ele procurou Jesus. Poderia, para fazer um reducionismo ali, para dar na linha. Poderia acontecer isso? Poderia. E frase em grego, você pode escrever ela de 8 a 16 formas. Então, por que tem tantas variações? Por conta disso. Porque em português eu posso dizer assim, eu gosto de estudar inglês, mas eu não posso dizer que em inglês eu gosto de estudar Marcos. Não posso. Sujeito, verbo e complemento. Em português, quem vem primeiro é o sujeito. Já no grego, você pode alternar no começo, no meio, no fim, entendeu? Então é mais ou menos isso. Então eu agradeço a oportunidade de estar aqui, tá bom? Por essa temática tão rica e muito complexa, não é fácil, certo? Não sou doutor, não sou mestre, não sou perito nessa área, mas sou um curioso, estudioso, né, autodidata, e o que eu sei eu gosto de compartilhar para não ficar só comigo, e isso se tornaria egoísmo. Deus abençoe. Muito obrigado, Paulo. Você é uma bênção a Deus. Ao lado de você, do professor José Márcio, eu me sinto honrado. Deus abençoe. Glória a Deus. A honra também é nossa, meu querido. E eu louvo a Deus, como eu estava dizendo, muita gente comentou, muita gente participou. Não deu nem para ler nem a metade dos comentários, então foi muito bom. E os irmãos estão dizendo aqui, olha, o irmão Cícero, por exemplo, que foi o professor do nosso querido José Márcio, dizendo um forte abraço a todos. Foi uma live muito proveitosa, muito proveitosa. Nosso irmão escritor Adriano Paulo diz live top. Glória a Deus. Então, José Márcio, faça suas considerações finais, meu querido. Já passamos aí do horário. Fique à vontade. Amém, meu guerreiro. Amém, meus queridos. Foi uma bênção estar com vocês e eu só reitero as palavras do nosso amado irmão Marcos, que, de fato, a Bíblia ela foi escrita para a edificação do seu povo, né? Eu citei que a Bíblia, a princípio, a priori, não foi escrita para nós, mas que o Espírito Santo, eu quero reiterar isso, o Espírito Santo, ele vai e faz essa adaptação para todo o povo de Deus, né? Aquilo que, a princípio, foi escrito apenas para Corinto, agora, pela graça e nesse período maravilhoso da graça, né, que nós estamos, Acho que ele foi arrebatado, viu? E eu fiquei. Misericórdia, está repreendido. Poxa, o presbítero ficou também. Misericórdia. Não aceito, não, senhor. Irmãos, vou ler o último comentário para a gente encerrar aqui, tá? A internet dele estava boa, ainda bem que deu para ele cooperar conosco aí, mas ele caiu. Nosso irmão Francisco dizendo, live boa, acaba rápido. Vocês são bênção. Parabéns, Francisco Neto e os demais pelos comentários. Vocês são bênçãos dos céus também.
Verdade, com certeza. Aí finalizou com chave de ouro. Meus irmãos, então Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor. Até a nossa próxima live, no nome de Jesus, tá? Deus abençoe, fica na paz. Glória a Deus.